Bom, esse teatro da Nova Jerusalém, especificamente falando, ele começou a ser construído em 1962. Eu nasci em 63, então eu já nasci dentro do teatro. Existe uma história anterior a esse tempo, né, que a família da minha mãe já trabalhava com teatro, por paixão, por gostar. Minha mãe fazendo Maria, meus avós, meus tios, minhas tias. Aqui era Maria e Madalena, uma tia minha irmã de minha mãe e uma tia minha esposa de um tio, tia Marli, tia Naí e tia Marli. A família toda participava. Aqui nós estamos aqui, a fonte de Fazenda Nova. Aqui é uma fonte hidromineral de água magnesiana. Servia antigamente para um gado, na época das secas, bebiam aqui. E depois, com o desenvolvimento da pequena vila, foi criado aqui o Drama do Calvário, pelos meus avós, que começou aqui, que deu origem a toda a Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. E aqui nesse local acontecia 3 cenas importantes. Aqui era a última tentação do Cristo, a cena do Sermão da Montanha, da abertura do espetáculo, o Calvário. Os figurantes ficavam espalhados aqui na frente, a plateia ficava toda aqui, nessa área toda. Isso aqui é a cena do Horto das Oliveiras, quando Judas dá o beijo em Jesus, quando ele é preso. Isso é ainda na vila também. Isso aqui é a crucificação na vila. Isso aqui é a crucificação na vila, lá naquelas pedras da fonte. Isso aqui foi em 56, 57, 55. Tenho lembrança de antes do teatro lá na Nova Jerusalém, que fazia todo ano, só que era diferente. Mas tinha essa festa aqui na rua, com o seu Apaminonda, que foi o autor, junto com o Plínio Pacheco, que foi o autor da Nova Jerusalém. Hoje foi Plínio Pacheco. Então, desde esse tempo que eu assisti aqui na rua, em Fazenda Nova, posso dizer assim, faz 70 anos, 80, quase 80 anos que conheço a Paixão de Cristo, porque foi o início daqui de Fazenda Nova, foi nessa época de minha infância mesmo. E as casas mais antigas da vila, as casas... E a Praça Central. O evento Paixão de Cristo, ele tem uma importância fundamental no comércio local, né? As pessoas passam o ano se programando para ter esse evento, porque tudo vai melhorando, né? O comércio aumenta as vendas, ou seja, triplica praticamente as vendas e aquece o comércio, né? Aqui da vila de Fazenda Nova. Olha, é muito importante esse espetáculo aqui para a região, porque o comércio em si ele reage bastante. Eu mesmo aqui vendo muita coisa, tipo colchão, travesseiro, os turistas em geral, né? Aí vem a parte de bares também, que muita gente faz negócio, supermercado, então é bastante movimentado aqui nessa época. É muito importante para a gente. Eu mesmo me sinto honrado em ter um espetáculo desse aqui, onde eu moro, né? Então é muito importante e bom para o comércio também em geral. Vai completar 36 anos de existência aqui a nossa casa. E Semana Santa é um diferencial, né? Semana Santa dá uma melhorada na cidade, aquece a economia, né? Porque vem mais gente de várias regiões. E graças a Deus, a nossa casa aqui é bem frequentada por várias pessoas. Vem muita gente do teatro para cá também, os atores vêm para cá. Porque meus pais trabalhavam lá no teatro.
Eu trabalhei em 86 também. Então, meu contato é desde de pirraia que eu tenho esse contato diretamente com o teatro. Sou muito próximo ao dono, Robson Pacheco. A gente já viajou algumas vezes. Então, é um contato muito bom. O que me marcou muito foi os fundadores, Diva, Plínio. Eu tinha contato com esse pessoal, eles frequentavam aqui o restaurante. E Plínio, você conversava 10 minutos com ele e você aprendia um ano. Eu tive esse privilégio de conviver com Plínio, que já faleceu, né? E Diva também era uma pessoa muito notória aqui na cidade. Aqui nessa casa aqui, aqui era o hotel familiar, era o hotel do meu avô. E aqui acontecia uma cena, a cena de Caifás, né, dessa sacada aqui. E a plateia toda, o público ficava aqui, a cena acontecia naquela sacada. Em 1962, aqui acontecia a cena da Via Sacra. Esse muro era dessa altura aqui. Eu não era nascido, mas era tanta gente, a vila tinha 1.000 habitantes e deram 6.000 pessoas para assistir o espetáculo, 6 vezes a população da vila. Esse muro foi todo tomado pela criançada, pelos jovens da época e com o peso caiu. Né? E meu pai já era o produtor do espetáculo aqui. Quando ele viu o muro caindo, cheio de criança em cima, e aí ele percebeu que o espetáculo chegou no limite dele. Tinha que levar para um teatro, tinha que construir um teatro. Porque na vila ele estava sujeito a desaparecer, a acabar. Aqui nessa escadaria acontecia a Via Sacra. Né? Aqui era o encontro de Jesus com Maria, Madalena, Verônica e o Simeão que pegava a cruz de Jesus e ajudava a dar continuidade ao cortejo. Essa escadaria aqui, né? A cena toda acontecia aqui. Já era uma casa, né? A Casa da Pedra. E nessa escadaria que dá acesso à casa, se transformava num cenário onde a cena acontecia aqui. Com toda essa paisagem, com toda essa arquitetura aqui, né, a casa com arcos romanos, né, já fazendo parte do cenário, fazendo com que as pessoas viajassem na ideia da época de Jesus. É muita história. É muita história. Eu comecei a participar aqui ainda quando o espetáculo era feito ainda na rua de Fazenda Nova. Isso, sabe que o espetáculo nasceu em Fazenda Nova em 51. De 51 até 62, o espetáculo foi feito lá em Fazenda Nova, na rua de Fazenda Nova. Só em 68, depois de construída aqui a Nova Jerusalém, que ele passou a ser aqui o espetáculo dentro das muralhas. Isso foi em 68, exatamente, está se comemorando agora os 55 anos, né? Mas eu ainda participei do último ano lá fora, em 1962. 62 foi o último espetáculo que foi feito lá fora. A partir daí, Plínio Pacheco, jornalista gaúcho, que casou-se com a filha do Epaminondas, que era vamos dizer, o manda-chuva daqui, e era quem tinha tido a ideia de fazer a Paixão. A partir daí, Plínio teve a ideia de construir isso aqui, né? Construir a Nova Jerusalém,
que seria exatamente uma ideia de profissionalização, né? Já que o espetáculo de rua era um espetáculo aberto com o público, misturando atores com o público, né? Então, a partir só de 68 é que o espetáculo passou a ser aqui. Então, a história da Nova Jerusalém começou na vila de Fazenda Nova. O meu avô, Epaminondas Mendonça, que teve essa ideia. A esposa dele, minha avó, Sebastiana Mendonça, era quem tinha a veia artística da família. E ele, brincando com ela, disse: por que tu não faz um espetáculo da Paixão de Cristo, como eu estou vendo aqui nessa revista? E lá na Alemanha, numa cidade chamada Oberammergau, eles fazem a cada 10 anos. E aí minha avó, que amava teatro, convidou um filho dela, Luiz Mendonça, que já morava em Recife na época, já fazia teatro na época, e teve a ideia, deu a ideia a ele, e ele teve a iniciativa de sentar e escrever um texto chamado Drama do Calvário. E nesse texto, baseado nele, começou o projeto do Drama do Calvário na Vila de Fazenda Nova. Com muitos atores, que não eram nem atores, pessoas daqui, amigos da família, pessoas da família. E com o tempo, Luiz Mendonça foi trazendo atores do Recife para participar do evento aqui em Fazenda Nova. Com isso, começou a dar um ar de profissionalismo, mesmo sendo um teatro amador, uma época que ninguém falava em teatro profissional. E vários nomes vieram do teatro pernambucano para cá, exemplo de Carlos Reis, de José Pimentel, de Otávio Catanho, né, de Clênio Vanderlei, que depois assumiu a direção, 3 anos depois, quando estreou em 51. Em 56, 57, Clênio já fazia parte também do elenco e assumiu a co-direção com Luiz Mendonça. Em 1968 foi o primeiro ano da Paixão aqui dentro das muralhas. E eu tinha apenas 7 anos, trabalhei como criança de Jerusalém. E quando eu tinha 8 anos, em 1970, na realidade, eu comecei a fazer um trabalho de assistência de coordenação junto ao meu pai. Que o espetáculo, por ser um espetáculo de grande magnitude, numa área de 100 mil metros quadrados, ele precisava de uma pessoa para ajudá-lo a levar as orientações, as equipes. Não tinha rádio, não tinha comunicação. E em 68, quando teve o primeiro espetáculo aqui, dentro das muralhas, o primeiro Jesus foi Luiz Mendonça, né? E dirigido por Clênio Vanderlei. Em 69, Clênio Vanderlei teve que viajar com a peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, para a Europa, e Pimentel assume a direção do espetáculo, Carlos Reis assume o papel de Jesus, e a gente, nessa época, eu era criança, o espetáculo continuou a sua trajetória, né? Depois, Carlos Reis, por motivos profissionais, não pôde continuar como Jesus, Pimentel assume, né? Continuou como diretor, como Jesus, até 1996. Em 96, o espetáculo, que tinha chegado a dar até 60 mil pessoas, 61 mil pessoas em 1993, 92, ele caiu para 23 mil pessoas. Então o espetáculo ficou na beira do abismo. O espetáculo ficou sem perspectiva de continuar. E aí a produção, o produtor Plínio Pacheco, na época, numa reunião, expôs que se tivesse que continuar e tivesse o mesmo resultado no ano seguinte, isso aqui seria praticamente fechado as portas, porque iriam falir. E nessa reunião eu já participava dela, né? A gente trocou algumas ideias com ele como diretor, meu pai como produtor, e colocamos para eles, nessa mesa, né, de reunião, a importância da renovação. E o que era renovar? Renovar era trazer atores novos para o elenco, né, e a gente acreditava que a renovação de atores famosos iria
criar um fato novo e o espetáculo poderia sair dessa inanição e voltar a ter grandes plateias. E aí a produção resolveu substituir a direção, né, convidando Carlos Reis e Lúcio Lombardi. Eles assumiram a direção e nós fizemos essa mudança como produção, que eu já fazia assistência de produção do meu pai. Fizemos a mudança, porque a gente precisava de público e precisava que o espetáculo continuasse a sua missão. E aí fomos a Antônio Fagundes, no Rio de Janeiro, que tinha feito um trabalho aqui, filmou aqui um longa-metragem chamado Alto da Compadecida, a primeira versão. Foi produzido e filmado aqui na cidade do Brejo da Madre de Deus, a nossa sede aqui do município, em 1970. E na época fazia parte do elenco Antônio Fagundes, Regina Duarte, Armando Bogos, Ari Toledo. E meu pai foi o produtor executivo desse filme. Minha mãe fez todo o figurino, Iva Pacheco. E ficaram amigos, né, de todo esse elenco. E quando a gente precisou convidar atores que tinham nome conhecido, seu nome conhecido no Brasil inteiro, meu pai lembrou de Antônio Fagundes. E aí entramos em contato com ele marcou uma reunião no Rio de Janeiro, e nós fomos, eu e meu pai. E nessa reunião ele se prontificou em nos ajudar a montar esse elenco, né, em 97, isso foi em 96, e a gente fez essa mudança e saímos de 21 mil pessoas para 73 mil pessoas. E de lá para cá o espetáculo, né, isso já vai fazer mais de 25 anos, o espetáculo ele cresceu em todos os sentidos, né, isso sem nenhum demérito dos atores pernambucanos, até porque a gente sempre priorizou, né, sempre ter grandes atores, grandes atrizes aqui no nosso elenco. E depois de tudo isso, ainda colocamos aqui, convidamos atores da cena de Caruaru, né, e os figurantes daqui da região de Fazenda Nova, do entorno, que estão participando aqui desde 1951. Então, eu cresci praticamente nesse ambiente de produção e de grandes eventos como a Paixão de Cristo. Plínio foi o motivo de tudo isso existir, né? Mudou totalmente o rumo da nossa região, de Fazenda Nova, daqui do Agreste, trazendo essa cultura do teatro para cá, onde aconteceu um desenvolvimento de uma região que vivia esquecida aqui no Agreste de Pernambuco. Vovô Plínio, quando ele veio falecer, eu tinha 8 anos de idade, mas dos 1 ano de idade até os 8 anos, até os 7 anos, a gente almoçava todos os dias. Quando voltava do colégio de Caruaru, a gente almoçava junto. Ele tinha esse costume de almoçar com os netos, eu e minhas irmãs. E a lembrança que eu tenho dele era que ele tinha muito amor por isso daqui, aqui ele se sentia de fato realizado em casa. Ele cuidava dos mínimos detalhes e tinha ciúme de uma planta a um cenário. Olha só, eu conheci Plínio em 2001, ele faleceu em 2002. Eu tive o privilégio de ainda vê-lo vivo. Era um homem temido porque ele era muito severo, muito exigente, né? E muitas pessoas tinham medo dele, mas ao mesmo tempo, naquele homem, que parece que esculpido também na pedra, havia um sentimento de respeito, sabe, de cuidado com os atores, com tudo aqui dentro. Quando eu entrei na casa dele, para você ter uma ideia, eu vi uma parede repleta de orquídeas. Ele tinha uma coleção de orquídeas. E eu gostava de orquídeas. Eu falei assim, um homem que gosta de orquídeas é um homem sensível. E quando ele sentou para conversar comigo, toda a imagem que me fizeram dele, um homem severo, cuidado, tudo aquilo foi por água abaixo. Ele foi de uma delicadeza, de uma simplicidade, contou a história dele toda para mim. E eu vi o homem dentro do homem.
E se eu já o admirava por essa estrutura que ele criou, eu passei a admirar a pessoa que ele era. Então, assim, a admiração é eterna e é como eu disse, é a continuidade do sonho de um homem que foi tido como louco e visionário ao querer construir esse maior teatro ao ar livre do mundo, aqui, incrustado nesse lugar. Ele passou de 62 até 66 só fazendo projetos e guardando projetos e sonhando com a execução desses projetos. Para você realizar qualquer coisa, não basta ter projeto, você tem que ter viabilidade no projeto. E aí ele era um homem de jornal, ele pegava e botava, no período da Páscoa, né, parou de ter o espetáculo aqui na vila, ele botava no período da Páscoa o projeto dele nos jornais, para ver se aparecia algum incentivador, algum patrocinador. E aí, como ele dizia, na vida o homem tem que ter sorte. E aí ele teve sorte, porque em março de 67, assumiu o governador Nilo Coelho. Quando ele acabou de assumir o governo, a primeira coisa que ele fez foi pegar um carro e vir fazer uma visita aqui em Fazenda Nova e procurou meu pai e ele mostrou todos esses projetos a ele. E aí, como o Dr. Nilo Coelho era também um visionário e era também um grande fomentador, ele fez um desafio. O que é que falta para a gente inaugurar esse teatro daqui a um ano? Quando o meu governo completar um ano, Plínio Pacheco disse a ele, eu já tenho tudo, doutor Nilo, eu tenho o projeto todo, o pessoal é só chamar que vem, preciso de apoio. Ele disse, então, você acabou de conseguir o apoio. Você tem um ano para construir esse teatro e inaugurar. E ele foi e montou a sua equipe e trabalhava de sol a sol, muitas vezes entrando pela noite. E um ano depois, teve a estreia da Paixão de Cristo, da Nova Jerusalém. Os projetos, está vendo aqui os projetos do teatro, para apresentar. Isso aqui é Dr. Nilo, governador do estado, visitando a obra. Aí aqui começam as obras. Olha aqui, a quantidade de pedra. Quantidade de pedra espalhada aqui nessa frente aí. Está tudo aqui pela metade. A gente está nesse prédio aqui agora. Dr. Nilo, meu pai. Dr. Nilo revisando as obras, visitando as obras do teatro que estavam sendo feitas. Ele aqui. Vê que loucura isso aqui. Isso aqui é a metade do teatro tomada de pedras. Essas pedras todas foram usadas nas escadarias, nas bases, nas construções dos palácios, dos templos, dos lagos. Né? Tudo aqui era pedra. Isso aqui era cheio de gente, chama-se cantéis. Trabalho de cantaria, que é o trabalho em pedra. Eu acredito que a gente tem que primeiro continuar acreditando no projeto, né? Continuar trilhando esse caminho. E, lógico, procurando criar novos atrativos, novos equipamentos. Então, eu acredito muito que o projeto da Nova Jerusalém ele tem uma potencialidade de ser transformado num parque temático, né? Onde a gente possa fazer aqui, sair de um evento por ano para 4 grandes eventos por ano, né? A gente tem capacidade de trabalho para isso, a gente tem know-how, a gente tem história, né? O espetáculo da Nova Jerusalém credenciou, né? E credencia a cada ano
toda essa equipe que trabalha, que produz esse grande evento, para fazer qualquer outro tipo de evento aqui ou fora daqui. Então, eu acredito que o futuro da Nova Jerusalém é ser transformado num parque temático, onde vamos ter agregado a ele resorts, onde vamos ter temáticos também, onde vamos ter, no mínimo, 4 eventos grandes do tamanho da Paixão, né? Com outra linha, a gente tem uma ideia de fazer um festival de teatro e cinema em julho, um festival de música em outubro, né? Em dezembro, um espetáculo sobre o Natal, sobre Noite Feliz, o espetáculo que a gente já apresentou aqui há alguns anos atrás, resgatar esse espetáculo e transformar isso aqui num empreendimento, gerando emprego e renda durante todo o ano. A gente tem um costume aqui, que a Paixão de Cristo são 2 alegrias. Uma quando começa, você vê toda a estrutura montada aqui, eu que estou aqui desde do zero, vamos dizer assim, até ela tá pronta, é que a gente brinca, ela é como se fosse um grande quebra-cabeça. As peças vão chegando, vão se encaixando, vão se ajustando. Então, uma quando estreia, e outra quando termina. Quando termina com... A gente tem a sensação de dever cumprido, de a temporada transcorreu tudo bem, que foi sucesso, que agradou o público, que a gente conseguiu fazer o melhor. Então, tem esses 2 momentos que são bem emblemáticos assim para mim. Essa aqui é a Via Sacra na rua. O Mau Ladrão, Jesus, os Centuriões. Essa cena aqui é Jesus preso em Pilatos. Essa aqui já é aqui dentro, a Via Sacra, minha mãe como Maria. Sermão da Montanha, bem-aventurados com Pimentel de Jesus. Isso aqui é um ensaio e a cavalo aqui, eu e meu pai aqui. Eu e meu pai aqui. Pimentel de Jesus, crucificação. Isso aqui é a cena da tentação de Jesus no Horto das Oliveiras. A crucificação lá na vila. Essa foto aqui é uma foto importante. Essa foto, se eu não me engano, foi em 1982, 83. Esse cidadão aqui é Franco Zeffirelli, diretor de cinema italiano, que fez o filme Jesus de Nazaré. Ele veio aqui para conhecer o espetáculo. Isso foi depois do espetáculo, numa reunião, num jantar que teve em homenagem a ele. Considero bem-aventurado, porque não sei, nem me interessa, nem quero saber. Mas que sofro. Quando o Plínio Pacheco teve a ideia de construir esse teatro, aqui não tinha energia elétrica, não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha água, não tinha nada. E esse projeto, com a sua força, com a sua história, ele foi trazendo tudo isso para a nossa região. E o mais importante, trouxe o turismo, né? Hoje nós temos uma infraestrutura hoteleira em Pernambuco magnífica e que a gente sabe, através de pesquisas, que 98% dos hotéis em Pernambuco ficam lotados durante 10 dias do ano devido ao nosso evento. Aqui a pousada foi criada, né, para movimentar
durante o ano, né? Porque a gente terminava a paixão e ficava tudo parado. E para gerar uma fonte de renda para a gente manter aqui. A pousada faz 23 anos. A gente funciona, que muita gente pensa que só é na época da Paixão de Cristo, a gente funciona o ano todo, né? Temos outros eventos da pousada, como Carnaval, São João, temos a Cavalgada, Natal, a gente faz o presépio vivo aqui. Temos 42 apartamentos, né, na área da pousada e a gente deixa para 20 para hóspede interativo. Então, hóspede interativo são pacotes de 2 dias, 2 noites, né? Você vem, no primeiro dia conhece tudo, há uma equipe, uma estrutura montada para ficar de apoio ao hóspede interativo. Ele vai, conhece tudo, né? O cenário, vê figurino. E no segundo dia ele pode participar como figurante especial na Paixão de Cristo. Já vem a Ana, é uma experiência única, né? E fica aqui dentro, fica interagindo com todo mundo, toda a equipe, todo o elenco, né? Parte técnica, tudo. E fica vendo como é viver a temporada, né? Participa um pouco daqui. Todo mundo aí passa o ano todinho esperando a temporada chegar, né? É o maior evento aqui, eu acho, da região. E tem um lado religioso aqui que é muito forte, né? Tem um lado econômico, né? Porque todo o vilarejo, o entorno, né? A rede hoteleira de Recife e do entorno aqui, das cidades vizinhas, fica tudo lotada, quase 100% de ocupação. Então mexe, né? Financeiramente. Aqui a gente trabalha também com o pessoal da região, né? Os figurantes, tudo fica sonhando, esperando, né? Tá aqui, participar. É quase como... A fé é muito grande deles estar aqui, ninguém quer perder, só já vai aí nos 3, 4 gerações aqui trabalhando e move tudo, economicamente, o lado, todo mundo aluga casa, todo mundo bota... Quem quer trabalhar não fica parado não, e assim, lota tudo, a vila, tudo. Por exemplo, como é que a gente ensaia? Claro que o espetáculo já está meio pronto. Quando a gente chega aqui, eu, por exemplo, cheguei ontem. Ontem eu ensaiei já o quê? Ontem eu ensaiei o pessoal daqui, os participantes daqui de Fazenda Nova, dos arredores de Fazenda Nova, que fazem exatamente os figurantes. Os soldados, esses personagens que geralmente não têm fala, nem têm experiência teatral. Mas eles já têm uma certa experiência porque todo ano a gente repete com eles. Claro que nem todo ano são os mesmos, mas se possível é necessário que o conhecimento seja o mesmo, porque senão a gente levaria o tempo dobrado. Quando a gente faz a trilha, que já está pronta há tempos, que a gente começou a fazer isso em dezembro, janeiro, e a trilha pronta é praticamente o arcabouço do espetáculo. O espetáculo, a trilha é que comanda tudo. Mestre! Jesus! Mestre! Jesus! Mestre! Sai! Retira-te daqui porque Herodes te quer matar. Vai e dize a essa raposa que vou expulsando demônios e fazendo curas, hoje e amanhã. A trilha está gravada, tanto a voz do ator, como os efeitos especiais, como um som, a música, tudo isso está gravado na trilha. Então a trilha é uma espécie de espinha dorsal do espetáculo. Essa trilha anterior já tem as vozes dos atores gravados. Então não é todo ano que a gente grava todas as vozes, não. As vozes vão de acordo com um ator que é substituído, vem outro ator, então ele encaixa a voz dele naquele personagem. Quando chega um ator, por exemplo, de fora, agora o Jesus é de fora, então o que é que se faz? Nós temos na gravação, temos os textos gravados pelo ator do ano passado, então na Muzak a gente retira o texto do ator do ano passado e coloca o texto aqui. O texto é sempre o mesmo, porque esse texto foi escrito pelo próprio
Plínio Pacheco. O João, ele tem um significado muito importante para mim, assim, então não tem como fazer um personagem e dizer que ele já está pronto, né? Ele está sempre num processo de construção. E eu aprendo muito com isso, né? Tipo, é muito simbólico para mim também, assim. Eu acho que o João, ele é o discípulo mais leal de Jesus, digamos, né? O Judas trai ele, o Pedro nega ele, o Tomé não acredita sobre o que está vendo. Então, cada um tem uma característica. Eu acho que a característica mais presente no João é a própria lealdade, assim. Então, ele é o discípulo mais leal de Jesus, está sempre ao lado de Jesus. Enquanto quando Jesus ele é preso, os demais somem, desaparecem, assim, negam ele, né? E o João não. O João ele acompanha o Jesus ali, depois fica ao lado da Maria, da Madalena. E também, ele é o discípulo, conhecido pelo discípulo do amor, né? Então, ele amava o mestre, assim, ele tinha o olhar pelo mestre, era como se fosse um olhar paterno, assim, ele achava o mestre um próprio pai para ele, assim, um irmão mais velho que pudesse dar vários ensinamentos. Então, João aprende muito com Jesus e ele põe em prática tudo isso. Então, é um personagem que viveu vários anos, então não tem como eu resumir a construção em uma única temporada. É um processo constante, assim, eu estou sempre aprendendo com isso, cada emoção, assim. E eu acho que eu procuro fazer um João bem visceral, assim, tipo, um personagem visceral que realmente sente muito aquela perda do Jesus. Ele sente de verdade, assim, como se estivesse perdendo um irmão, uma pessoa que ele ama de verdade, assim, que tem um amor ao próximo, né? Então ele aprende isso com Jesus. E aí, nesse processo de construção, né, eu me baseio muito nesse sentimento, assim. Então, o João ele sempre vislumbra no Jesus, ele está sempre olhando para o Jesus com admiração, com respeito, porque era o mestre dele, assim, ele realmente tinha o Jesus como seu próprio mestre. O processo de construção da personagem, né, performance, estudo e tal, comigo começou desde quando eu fui fazer a seleção para o personagem, fazer o teste para o personagem, né. Foi me dado um texto, eu comecei a estudar, e claro que não me resumi ao texto, tive que buscar referências em filmes, livros, obviamente na própria Bíblia, né. É uma pesquisa que ela vai desde uma pesquisa bibliográfica, cinematográfica, para também um estudo de como é que seria o personagem dentro da proposta estética de ensinação do espetáculo, né. Também fui ver outros atores que fizeram o mesmo personagem do João e aí você acaba bebendo de várias fontes, né, e referências incríveis. E aí o diretor, claro, também, ambos os diretores, tanto o Lúcio Lombardi, que é o diretor-geral, né, ele dá bastante referências para esse personagem, como também o seu assistente especial de direção, o Alberto Brigadeiro. Então, compor através de diversas nuances, de diversas camadas esse personagem. E a pesquisa nunca termina, né? Porque cada dia a gente está... todo ano, é meu terceiro ano no espetáculo, e eu não posso me resumir a uma pesquisa que eu comecei lá atrás, antes da pandemia, né? Não aconteceu o espetáculo durante a pandemia, mas a pesquisa começou naquela época. A personagem de Maria Madalena, eu já tinha feito algumas outras personagens, mas essa é a personagem de maior importância dentro da história. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a descobrir que ela era muito mais importante do que eu imaginava e do que a gente conhece, assim, no todo, sabe? Quando você começa a se aprofundar naquela personagem, naquela persona, você começa a descobrir o universo, porque ela é a personagem mais enigmática da história.
ela é uma personagem controversa, ela teve sua história modificada. É um processo muito assim, muito incrível de descoberta mesmo, sabe? Porque, por exemplo, eu comecei a descobrir livros, como, por exemplo, livros escritos por historiadores que foram fonte de pesquisa para autor como Dan Brown. Então, assim, você beber na fonte de outros grandes mestres, quando você começa a descobrir o nome desses escritores e historiadores que mais se aprofundaram nessas histórias, como Margaret Starbird e etc., é muito, muito rico de você conhecer um pouco mais de forma profunda para além das escrituras, porque o que a grande maioria das pessoas tem acesso são as escrituras. Mas existem livros escritos fora das escrituras, né? Meu primeiro contato foi como espectador. Eu já era ator desde os 6 anos, embora não fosse profissional. E quando eu cheguei aqui que vi esses cenários, esse espaço, essa maravilha, eu falei assim, caramba, mas isso parece cinema ao vivo. Entendeu? E fiquei encantado, mas nunca imaginava que um dia pudesse fazer parte do elenco da Paixão. Até que num espetáculo chamado Bob e Bobette, do Teatro de Amadores de Pernambuco, que é um grupo muito famoso, que infelizmente terminou, o figurinista do espetáculo era o figurinista da Paixão de Cristo. E ele sugeriu meu nome sem que eu soubesse. E me avisou, Ricardo, você tem uma reunião com Carlos Reis e Lúcio Lombardi, Carlos Reis, né, já falecido. E na época eu fui, fiz a leitura e ele falou assim, olha, tá tudo ótimo, mas a aprovação final ainda não vai chegar. Ok, ensaiamos, viemos para cá, fizemos ensaio, até que um belo dia, fazendo a cena de Pilatos, que particularmente é a cena que eu mais gosto, estava Plínio Pacheco, todo no linho branco, com uma bengala, assistindo a cena, rapaz. E aí ele mandou me chamar no dia seguinte. E o Vitor falou assim, Ricardo, das duas uma, ou você vai pegar um ônibus para casa hoje, ou você vai ficar e vai fazer o Caifás. Depois de umas 2 horas de conversa, eu já suava em bicas, ele se levantou, me cumprimentou e falou assim, olha, eu não posso dizer que você é melhor que Luiz Maurício Carvalheira, que era o ator que tinha feito o Caifás, que ele adorava e que faleceu. Mas você é tão bom quanto. Parabéns. E aí, rapaz, já são 22 anos, seriam 24 se estivesse na pandemia, mas 22 anos fazendo o sumo sacerdote Caifás, que era o líder religioso judeu na época e era quem contemporizava, digamos assim, para que não houvesse brigas e confusões entre Roma e os judeus, porque os judeus detestavam pagar o dízimo, né? Pagar aquilo que tinha que pagar. E assim tem sido até hoje. Até já tentei fazer outros papéis, mas sempre o sumo sacerdote Caifás é quem me acompanha. Eu fiz Jesus Cristo em 2005. Eu tinha vivido um personagem que fez muito sucesso numa novela chamada Cabocla, uma novela das 6 da Rede Globo. E aí me chamaram para fazer Noite Feliz, junto a Vanessa Giacomo, que também era o espetáculo lá de Fazenda Nova. E na sequência recebi o convite para viver Jesus Cristo no maior espetáculo da Terra. E foi uma experiência incrível, tão incrível que eu acabei fazendo Jesus outra vez em 2010 e voltei como Pilatos ano passado. Bom, a experiência de viver Jesus em Nova Jerusalém é uma experiência indescritível, de uma magnitude tão grande, rica para um ator, que não é apenas o maior personagem, né, da nossa história, né, tanto que a humanidade, o nosso tempo, nossos anos são divididos antes e depois desse personagem que é Jesus Cristo. Então, para um ator é o maior presente que podemos ter. E depois, você faz Jesus uma vez, na segunda vez, que foi o quê? 6 anos depois, 5 anos depois, você já evoluiu muito na vida, em termos, né, a idade faz com que a gente evolua sempre, né? Espero que acontecesse com todo mundo também.
mas não só a minha evolução pessoal, espiritual, filosófica, mas também uma evolução como ator. Então, em 2010 eu já estava mais maduro do que em 2005. Então foi uma experiência ainda mais rica quando eu fiz Jesus pela segunda vez. Em 2010 eu ganhei o prêmio de melhor ator da Rede Globo por Paraíso. Fiz o personagem também do Benedito Rui Barbosa, o Zeca. E foi o helicóptero me buscar lá. Então foi uma coisa muito mágica, né? O helicóptero pousou na área dos estacionamentos. Eu saí pelos portais e fui brilhantemente substituído pelo José Barbosa, um ator pernambucano, num daqueles momentos raros, né, que eu digo que abrem-se portais, né, tanto que o José Barbosa foi Jesus no outro ano, né, então são coisas que tinham que ser e são inesquecíveis, e a maneira como eu voltei com o troféu e fui recebido por toda a equipe. Carlos Reis estava lá, o saudoso Carlos Reis, Lúcio Lombardi, Robinho Pacheco, Churuca, Nena, enfim, todos, né, da Paixão de Nova Jerusalém. E aí eu começo a trabalhar como stand-in, que no teatro é diferente, né? No teatro a gente tem que estar pronto para substituir o ator que está fazendo a personagem a qualquer momento, a qualquer eventualidade que aconteça, né? O ator se machuca e não pode entrar mais em cena, ou então acontece algo no trabalho que ele precisa viajar imediatamente, qualquer eventualidade mesmo que aconteça, o stand-in ou o stand-in, ele tem que estar pronto para substituir nessas ocasiões. Isso não aconteceu em 2009, mas aconteceu em 2010. Em 2010 eu entrei por um dia, quando o Heriberto Leão estava fazendo Jesus aqui, era o ator convidado, e teve um dia que estava tendo a premiação no Domingão do Faustão, no antigo Domingão do Faustão, em que ele precisava receber um prêmio da Globo. E ele, como ator contratado da Globo, precisava ir para receber o prêmio. E ele precisou ir, e eu tive que substituir. E eu substituí por um dia, foi maravilhoso, né? O elenco vibrou muito, porque era um pernambucano que tinha voltado a fazer o personagem Jesus aqui no Teatro Nova Jerusalém, né? 10 anos depois. O último tinha sido o Marcelo Valente, que fez por 3 anos, né? Antes de Marcelo Valente, pernambucano, também era o Zé Pimentel. Antes do Zé Pimentel, o Carlos Reis. E aí, nesses 10 anos depois do Marcelo Valente, o Jesus pernambucano interpretando Jesus lá dentro. E agora, recentemente, ano passado, eu fiz Pilatos, que aí já foi uma outra experiência, né? Tanto pelo tempo também, pelo meu amadurecimento aos 50 anos de idade, e já fazia o que praticamente 10 anos da minha última apresentação, participação na Paixão de Cristo. E foi muito importante para a minha vida, assim, fazer um outro personagem, ter um outro ponto de vista, e eu tive toda a liberdade e apoio para criar o Pilatos da maneira como eu tinha realmente imaginado e estudado, e poder assistir também o espetáculo. Quando você faz Jesus, você não consegue assistir nada, né? Você está o tempo inteiro em cena, são 2 horas e meia de muita intensidade. Então eu pude presenciar outros momentos, pude ver Jesus naquele teatro, que é o mais belo de todo mundo. Então foi maravilhoso. A preparação para os 2 personagens, né? Para Jesus e Judas. Você pega um protagonista da história e o antagonista da história, né? Digamos que seja um antagonista, ele tem vários. Jesus, a gente tem documentos, tem documentários, a gente tem filmes, livros, visões diversas, distintas da figura de Jesus, visões até antagônicas em alguns momentos, o Jesus mais humano, o Jesus mais fluido, espiritual, os 2 juntos. Como representar esse Jesus e trazer a adaptação desse Jesus para o texto do espetáculo, que é um texto que já tem mais de 50 anos, né? Feito pelo Plínio Pacheco, esse gênio e esse visionário. E o outro tem pouquíssimo material. Eu tenho um texto de Plínio, criado por Plínio, onde ele coloca um Judas humano de
frente com Deus, de frente com a sua própria consciência. Essa personagem que as pessoas odeiam, outras compreendem, que dizem que ele odiava Jesus, e outras fontes que dizem que ele era o discípulo amado de Jesus, por isso ele seria o único capaz de fazer com que essa história acontecesse da forma que aconteceu, que ele seria tão forte a ponto de conseguir segurar essa onda e dizer, não, eu vou assumir esse papel que o Senhor está me dando e eu vou ser a pessoa que vai ser achincalhada por todos e que ninguém vai querer colocar o meu nome no seu filho, esse tipo de coisa, sabe? Ou então, não, eu vou ser um cara que é um revolucionário que acreditou que Jesus seria o grande general dessa luta contra o Império Romano que tomava conta da Galileia, daquela região, sabe? Tem várias também visões. Porém, são interpretações com pouquíssimos documentos e alguns documentos que são apócrifos, né? Não estão no nosso documento maior, que é a Bíblia, né? E os Evangelhos. Mas isso trazer para dentro desse texto, sabe? Tudo isso trazer para dentro desse texto e fazer jus ao texto de Plínio. Há 15 anos eu faço o papel de figuração e faço o do Sinédrio aqui, que realmente você chegar aqui e ver essa área toda e movimento das pessoas, são o quê? São 10, 12 mil pessoas ou mais, até 15 mil pessoas por noite para você assistir o espetáculo. E como é emocionante você ver esse público, você dizer, eu estou aqui participando disso aqui, realmente é uma coisa sensacional. Olá, eu sou a atriz Paloma Bernardi, participei da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém na edição do ano de 2015 e olha só que honra fazer parte dessa história, hoje comemorando 55 anos. Que incrível esse espetáculo que é reconhecido mundialmente, naquele teatro maravilhoso, teatro de arena, com aquele público enorme. Olha, fortes emoções, eu jamais vou esquecer. Era um projeto artístico que eu queria dar um check na vida, sabe? E eu dei. E eu lembro, assim, de 2 momentos muito especiais. Durante a gravação da campanha, o diretor precisava da minha emoção para uma cena específica, onde Maria olhava para o seu filho sendo chicoteado. E eu fiquei ali quietinha, concentrada, buscando uma emoção. Toda a equipe ali também, de olho, em silêncio, a luz, o câmera, figurino, os figurantes. E na hora do gravando, o diretor começou a rezar a oração. Ave Maria, cheia de graça. E a equipe toda começou a rezar também. Aquilo me emocionou, fiquei toda arrepiada e foi incrível. Outro momento também foi durante o ensaio técnico, frio, mecânico. O diretor estava ali junto com os figurantes, o Igor Hickey, que fez Jesus, estava ali na cruz, tiraram ele da cruz, colocaram no meu colo, no colo de Maria, e eu comecei a chorar, brotaram lágrimas, e eu não sabia, não entendia por que a gente estava ali ensaiando de maneira tão fria, tão mecânica, só para entender o movimento das coisas, mas eu me emocionei muito, e eu acredito que essa conexão que eu tenho com Nossa Senhora, que é para além de uma mulher potente, além de um personagem, para mim é mãe, que eu estou conectada através da oração, então naquele momento eu percebi que era um projeto abençoado. Então eu sou muito feliz por fazer parte dessa história. Eu amo a família da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém e, enfim, desejo vida longa sempre. Um beijo, fiquem com Deus. Sejam bem-vindos ao nosso camarim central. Aqui é o cenário do Templo de Jerusalém, mas todos os nossos palcos internamente, eles têm uma base, um camarim próprio. E esse aqui é o maior camarim de todos, onde estão concentrados todo o nosso acervo, que são mais de 5.000 peças. Aqui vocês podem visualizar o figurino da Rainha Herodíades. É um figurino que ele foi todo pensado
Os palcos aqui todos são muito grandes, então os figurinos também eles são planejados para que faça realçar o ator na sua partitura corporal, para que ele cresça também nos palcos. Então, desde da ponta aqui da coroa, né? Então aqui vocês podem também observar peças que são joias marroquinas originais. Tem também algumas pedras de madrepérola. Essa capa que ela toda numa renda que veio da Índia. Aqui também tem essas máscaras que são escravos de Herodes. Então são máscaras de couro. E todas elas têm esse turbante, são máscaras feitas por um artesão local e ela é toda feita na prensa, então prensa com calor, molda o couro, então fica esse resultado. O nosso camarim central ele é dividido em 4 partes, tem aqui o pavimento térreo, a ala feminina e a ala masculina de figuração, então vocês vão ver alguns figurinos aí em manequins, em araras, tem os elmos. Aqui tem o nosso painel de croquis, onde dá para visualizar um pouquinho da evolução do figurino. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui uma couraça, que são dos soldados, os flageladores, que eram legionários, e eles que fazem o açoite de Jesus. Então, esses figurinos foram feitos aqui com couro natural, e a gente trouxe um artesão que faz gibão de couro para poder fazer a costura do figurino. Ele foi todos os moldes feitos pela nossa equipe, né, desenhados por nós e confeccionados aqui no nosso ateliê. Esses figurinos, eles são de homens do povo, figurino de couro de bode. Eles são do grupo de João Batista, e que eles pregavam, faziam batismo, são os emissários de João Batista. Então, é esse couro bem real, tem couro de ovelha, então é um grupo de pastores que acompanhavam João Batista. E vou mostrar para vocês uma peça icônica. Essa é a coroa de espinhos, que é feita sob medida para cada ator. Então a gente mede inicialmente a circunferência da cabeça do ator, e ele é todo confeccionado, primeiro com cipó e depois espinhos de joá. Então esses espinhos eles são cortados das pontinhas internamente, são todos retirados dos espinhos, lixados, mas não tem nenhum tipo de espuma, proteção, para que realmente fique bem real, não machuca a cabeça do ator, mas também chega o mais próximo da realidade, de como que realmente deve ter sido feito. Aqui é uma peça que é um colar da rainha Herodíades, ele é todo feito de ostras, né? Tem esse efeito aqui, madrepérola, e essas continhas de ouro que foram todas costuradas à mão. Então é um colar feito de macramê, que é uma técnica milenar de origem árabe, e todas as ostras costuradas em forma de escamas. Aqui essa ala, que é a parte do elenco principal. Aqui nas araras a gente tem dividido por personagens, e aí cada personagem tem a sua placa indicando qual é o ator e quais personagens fazem. Então aqui essa primeira parte é de Jesus, né, o protagonista da peça, e aí ele tem vários figurinos, todos que são feitos de tecido natural, de fibra de origem vegetal, que são tecidos à base de plantas, né? São linho, algodão, cânhamo. Então, o tingimento também é natural, feito com raízes, plantas, frutas. Aqui a gente utilizou um pouquinho do tingimento com jucá, romã, aroeira, que aí dá essa corzinha bem natural, para que imprima aqui essa realidade. Acabamentos também, a gente deixa os acabamentos sem
tanto a costura quando ela é uma costura aparente. Então, todos esses detalhes, eles imprimem muito bem. A maioria dos figurinos também, eles são duplicados, ele tem o original e o reserva, idênticos. Esse aqui é o figurino do flagelo, do açoite. Então, é como se aqui ele tá limpo, né, tá lavado, higienizado o figurino, sendo que com a cena ele recebe sangue cenográfico, a sujeira também cenográfica, maquiagem. Esse figurino aqui, ele é do rei Herodes, e aí ele faz parte do nosso acervo e ele é dentro do meio dessa história de 55 anos. Então, ele fica no intervalo aí desse tempo, do ano 68, quando foi o primeiro espetáculo, para agora ele é um figurino intermediário nessa linha do tempo. E essa coroa foi uma coroa recente que a gente fez, então ela é uma coroa reserva da coroa original de Herodes, então também é uma coroa feita em material latão, com pedras naturais. E aí vocês podem ver um contraste, porque esse é um figurino intermediário e esse é um figurino atual. Então aqui já são tecidos mais pesados, mais detalhados, tecidos brocados. E esse é o primeiro tecido que a gente trouxe da Turquia. Então, vocês podem observar que esse aqui também é um figurino mais leve e esse aqui é mais pesado. Esse é leve e esse é pesado. Aqui nesse armário a gente preservou grande parte do acervo do nosso figurinista, Vitor Moreira. Ele foi a pessoa que, junto com meus avós, Diva e Plínio, Vitor, ele fazia parte daquele grupo inicial que a gente chama do espetáculo Seiva Mãe. E aí eles foi quem criaram a planta baixa do teatro, eles que criaram os primeiros figurinos, o desenho dos primeiros cenários. E aí aqui tá todos os livros da biblioteca pessoal que eles utilizavam em pesquisa. Então tem uma parte de antigas civilizações, tem uma parte que é de indumentária, trajes. Tem outra parte que é um pouquinho da história do cinema de Hollywood. Em 79, eu cheguei aqui como figurante e vendo o movimento, aí eu senti aquele desejo de ingressar no figurino, mas era muito difícil. Então, minha avó, por amizade com a dona Diva, aí falou com ela e eu trabalhei uns tempos aqui no guarda-roupa. Aí depois precisei me ausentar e com alguns anos regressei, estou de volta. Durante o espetáculo, aquela correria para trocar de roupa na figuração, soldado, o ator, a correria ela prevalece. E a gente que trabalha aqui no figurino com aquela atenção, com cuidado, porque na hora que o ator, o figurante entra em cena, tem que estar pronto. Não podemos errar, temos que ter o mínimo de atenção para cuidar. E precisamos de ver o espetáculo sair perfeito. O resultado da costura, o resultado da gente que trabalha aqui no figurino, é quando a gente vê a perfeição. E aqui são os bastidores desse palco. Então, essa passagenzinha aqui, que vocês estão vendo, no meio dessas rochas, é as coxias de Judas. Daqui para vocês observarem. Então, aqui tem essa umburana, tem a outra árvore cenográfica, que é aquele se enforca, e tem as tractanas, os elevadores. Aqui já são duas passagens para o Calvário. Aqui é a entrada de Maria Madalena e João. Então aqui é a outra coxia do palco. Então aqui vocês podem observar a árvore cenográfica de Judas. Aqui tem registro
né, 1977, é um dos maiores atores que já interpretou Judas, que é Clênio Vanderlei, que foi o primeiro diretor na inauguração aqui em 68. Aqui esse é um elevador da Ressurreição, é o mais alto que a gente tem aqui no teatro. E aí temos essa plataforma, aqui é a base, é lavatória, onde Jesus apoia os pés, e aí tem esse suporte aqui, que é na cintura, e aí tem um cinto de segurança, então ele fica preso na base e na cintura. E aí tem aquele figurino enorme que eu mostrei para vocês, e aí ele sobe na diagonal até chegar lá no ápice. Eu fico Semana Santa na coordenação de terreno, de tudo, terreno, figurantes, tudinho tem. Eu tô participando, né? E as equipes também vêm, sou eu quem coordena essas equipes. Para mim é um orgulho, porque hoje na Jerusalém a gente participar desse teatro que acho conhecido no mundo todo, né? E considerado como o maior teatro ao ar livre do mundo. Para todos nós, para mim e para os outros, é o que eu ensino àqueles que estão chegando. Isso aqui não é só você trabalhar, isso aqui é uma faculdade. Você aprende muitas coisas aqui dentro. Meu nome é Silvano Luiz, eu trabalho aqui no teatro há mais de 10 anos. Venho para revisar e dar manutenção nos cenários e nessa aqui que a gente chama de carruagem, que é onde acontece a cena de Herodes. Ele está chegando no palácio. Então, todo ano eu tenho que fazer essa reforma e a gente faz uma restauração, pinta ela toda vez, todo ano a gente pinta, e é um processo muito lento, tem que fazer com cuidado para ficar um negócio elegante, é uma cena que chama muito a atenção do público. E a gente sempre tem um carinho especial por essa carruagem aqui. Eu estou aqui, eu venho 60 dias a 90 dias antes para começar preparando os cenários. São 9 cenários, eu tenho que revisar todos eles, passar por cada um deles, ver o que está precisando, revisar eles e no final de tudo é que eu venho para essa parte aqui, que é onde começa a preparação dessa carruagem, que é a que mais é delicada, mais dá trabalho. Eu era criança e eu passava sempre aqui nessa PE para ir para a Brejo da Amado de Deus, mas nunca sonhava que um dia eu viesse trabalhar aqui. E quando eu andava nessa PE, era de terra, estrada de chão ainda. Hoje ela é asfaltada, há um bom tempo ela é asfaltada, e nunca imaginava que um dia viesse parar aqui. É uma emoção grande, toda vez que a gente assiste um espetáculo, é uma coisa diferente. Eu, por exemplo, eu assisto os ensaios, participo dos ensaios, mas cada dia que eu assisto, dá vontade de assistir mais e mais. É uma coisa muito bonita, muito. Só quem vive isso aqui é que sabe. Meu nome é Nestor Robles, e eu trabalho aqui com pintura, faço a pintura decorativa dos templos. Eu vim para trabalhar no aniversário dos 50 anos da Paixão de Cristo, já faz 5 anos que eu trabalho aqui. Eu fui chamado pela diretora de arte, Elga. Ela me convidou e a gente tinha um desafio de pintar estes templos e fazer eles parecerem pedra real. Anteriormente era só branco. A gente encarou o desafio e agora em diante a gente só está melhorando, dando alguns acabamentos e melhorando as pinturas. Primeiro a gente pega uma referência, eu começo a pesquisar, a gente pesquisa sobre a referência da época e a gente chega aos mármores, chega nas pedras. E a gente desenvolve uma técnica que é conhecida como faux finish, em francês, que é uma técnica de acabamentos artísticos de imitação. Então a gente tem algumas técnicas desenvolvidas para imitar essas pedras reais. Tem pigmentos, a gente vai testando as cores. Agora é mais fácil, que a gente já está com as cores claras, então a gente anda muito mais rápido.
a experiência maravilhosa, agora desafiadora, né? É um desafio muito grande quando você vê um templo desse tamanho e a gente sempre está correndo contra o tempo, né? A gente tem desafios de tempo e de tamanho, mas é um lugar mágico, né? Especialmente quando você vem de noite, você vê as estrelas, você vê todo o ambiente. É um lugar maravilhoso. A gente aqui dentro dessa torre, a gente faz toda a parte de controle do som da trilha sonora, sem contar que também a gente tem do outro lado os 3 idiomas também que são lançados daqui da torre, inglês, francês e espanhol. Entendeu? Com aquela TV ali a gente consegue assistir passo a passo os movimentos dos atores para poder ir saltando o movimento dele. E aí é bacana demais isso aqui. A gente começa aqui fazendo uma revisão de 10 horas da manhã, fazendo uma passagem cenário a cenário. Depois a gente vai, às 15 horas, a gente tem a hora da reversão da gente. E aí a gente vai preparando tudo aqui. Eu sou coordenador e técnico responsável pela montagem do espetáculo Paixão de Cristo. Eu coordeno a sonorização da área externa. A gente faz uma montagem em todos os cenários com caixas acústicas de última geração e ficamos responsáveis em trazer a melhor qualidade possível para o público, com caixas de última geração, com produtos de altíssima qualidade para que exatamente o público tenha a melhor sensação possível dentro do espetáculo. A nossa empresa é o 3º ano que estamos executando a Paixão de Cristo, certo? A gente somos o primeiro fornecedor a dar início às montagens. A gente começa iniciando no início do mês, montamos todos os cenários, depois vemos fazendo a parte de cabeamento, certo? E aí vemos checando manualmente, cenário por cenário, até chegar com um sinal que vem digitalmente para a torre de som, que fica no centro do espetáculo, e aí a gente faz toda a distribuição a partir daqui para o início do espetáculo. A gente passa em torno de 40 dias aqui, nessa montagem que vocês estão vendo. 30 dias antes, a gente vem para cá, aproveitando o tempo. Como vocês viram ontem, a gente começou a montar às 5 horas da manhã, começou a chover, a gente teve que parar. Quando o tempo melhora, a gente retoma para entregar isso ao público, conseguir montar tudo com segurança. A equipe aí, ó, Nequinho, todo mundo montando aqui, fazendo esse trabalho belíssimo para que tenha um grande espetáculo. Aprendi muita coisa aqui. Aprendi a trabalhar com teatro, que eu o meu negócio era, a minha área era predial, trabalhava em construção. Aí eu aprendi a trabalhar com teatro e eu não sabia. E daí então, que até hoje. E cada ano mais, cada ano que se passa, a gente aprende uma coisa diferente. É uma mudança, um equipamento diferente que a gente vai conhecendo. Cada ano a gente vai aprendendo. Eu nunca digo que a gente sabe tudo. Aqui a gente tem mais ou menos 5 etapas. A gente começa a pré-montagem, que é manutenção dos refletores e revisão dos postes da parte elétrica. Aí chega o material do Armazém da Luz de São Paulo, a gente retoma de novo, sobe os postes colocando equipamentos. Aí depois vem a montagem de mesas, rack, cabeamento e assim dando início aos ensaios. A Paixão de Cristo da Nova Jerusalém é uma soma de talentos e de empenho de cada um. Aqui não existiria nada se não tivesse talento. O talento aqui ele transborda, é uma vertente. Isso aqui é um grande empreendimento, é um espetáculo, um teatro que hoje é patrimônio da cultura pernambucana, faz parte das manifestações culturais do Brasil, reconhecido oficialmente pelo governo federal, pelo governo estadual. Então a gente precisa ter ciência da importância que esse
empreendimento tem para a cultura, para a geração de emprego e renda para as pessoas da nossa região. E a gente precisa de ter público prestigiando o espetáculo, a gente precisa ter patrocinadores, a gente precisa ter a continuidade desse evento. Então, por isso que ele, nos últimos 25 anos, ele passou por vários momentos de transformação, sempre procurando acertar e fazer com que os 55 anos de hoje sejam prorrogados por mais 55 anos. Eu digo o seguinte, é um espetáculo que eu acho que o pernambucano não devia esquecer, não. Porque ele é pernambucano da gema mesmo, nasceu aqui e realmente eu até orgulho para Pernambuco ter um espetáculo assim, entendeu? Eu acho que isso aqui, com 55 anos, a gente não sabe o futuro, mas já que a gente chegou a 55 anos, a gente não sabe se isso vai... Eu espero que continue. As pessoas são substituídas, tudo, mas a cidade aqui é de pedra. O sentimento que me vem é um sentimento de continuidade de um sonho. Um sonho que surgiu num lugar que não tinha praticamente nada, como Plínio dizia, no início era terra seca. Um homem que vem do Rio Grande do Sul, se apaixona por Diva Pacheco, olha para esse lugar e diz, eu vou lhe dar um teatro. A gente sempre pensa num teatrinho, né? Ele construiu o maior teatro ao ar livre do mundo. Para você ter ideia, são 100 mil metros quadrados, 70 torres, todas no granito, não tem nada cenográfico, tudo que você toca é pedra, né? Feita por homens daqui, que ele ensinou a esculpir essas pedras. Então eu me sinto muito honrado em fazer parte desse sonho e dar continuidade a esse amor, porque todos os que chegam aqui sentem a energia e participam desse ato coletivo de levar a maior história de todos os tempos às milhares de pessoas que aqui chegam. O sentimento para a gente é de orgulho, de gratidão por fazer parte de uma história que atravessa gerações, que dá sentido para a vida de tantas pessoas. É um projeto que ele, desde o início, ele foi pensado para transformar os homens através da arte. Então, dá sentido, fazer com que esse lugar ele tivesse mais vida, né? Então, é algo realmente de missão, porque construir algo, né, dessa proporção e fazer diferença na vida de tantas pessoas. Eu acho que isso é o maior impacto que o projeto gera, o tanto de emprego, o tanto de renda, o tanto que também o projeto em si, ele se imprimiu dentro da cultura, né? É uma das maiores emoções, se não a maior de todas, para um ator. Porque também é para o público, né? Então, é para o elenco, é para o público, é para toda a equipe técnica. É uma das maiores experiências que um ser humano pode ter na vida. Você tem uma qualidade técnica maravilhosa, uma qualidade técnica muito elevada. Você tem uma história, uma tradição, né? É um espetáculo muito antigo, então tem uma magia que já está lá há dezenas e dezenas de anos, entendeu? Foi e vai ser sempre muito importante na minha vida. Eu digo desde que eu fiz a minha primeira temporada em 2005, que você sai de Nova Jerusalém e Jerusalém não sai de você nunca. Façam o possível para conhecer esse espetáculo. Tem gente do mundo todo, e não há desculpa. Nós temos cadeiras de rodas com acompanhantes para pessoas que têm baixa mobilidade, não só PCDs, mas também idosos, né, que já têm uma dificuldade maior de caminhar. Então tem os acompanhantes com os cadeirantes, que tem um lugar especial no meio do público. Então abre-se uma arena para que as pessoas com dificuldade de mobilidade possam assistir o espetáculo da melhor forma possível e mais confortável. Também temos tradução, se não me engano, em 3 línguas,
espanhol, francês, inglês. Se eu não me engano, não sei se tem alguma outra, não lembro. Mas você recebe, quem é de fora recebe uma caixinha com fonezinho, então você vai ter o texto falado na sua língua ou na língua que você escolher, né? No idioma que você escolher. É uma estrutura gigantesca de segurança. Você vai assistir o espetáculo de onde quer que você esteja, você consegue assistir, porque o teatro foi construído para que as pessoas assistam de qualquer lugar e você consegue assistir. As pessoas se assustam às vezes, 8 mil pessoas, como é que eu vou assistir no meio de 8 mil pessoas? Você consegue ver, você consegue ouvir, você consegue se emocionar com o espetáculo. E o público é importantíssimo, porque ele faz parte das cenas também, sabe? Tem momentos que a gente sai no meio da cena e o público está do lado. Então a gente ouve as pessoas falando, se emocionando, por mais que a gente esteja imerso no personagem, mas as coisas estão acontecendo ao redor da gente. E a gente consegue ouvir e sentir a emoção de cada pessoa que assiste esse espetáculo. A custa de muito empenho, de muito trabalho, de uma grande equipe, de muita criatividade também, a gente tem conseguido a cada ano se superar, para que esse projeto, daqui a 55 anos, a gente esteja aqui, porque se a gente não tiver, quem tiver encabeçando, ele continue com esse mesmo entusiasmo. Isso aí é o que a gente mais sonha, né? Porque tudo aqui nasceu de um sonho. Que teve essa ideia, que dedicou 40 anos da sua vida para construir tudo isso, né? E se não fosse essa determinação, esse empenho, construir tudo isso, a gente não estaria aqui fazendo esse grande evento acontecer. E esse entusiasmo, essa garra, essa força continue por muitos anos. O trabalho nas pedreiras era uma loucura. Não sei como conseguia enfiar dentro da alma deles tanta disposição. Como se tivessem a força de uns gigantes. O trabalho, o negócio para um mês, saía em 10 dias. Você sente a raiva do homem contra a rocha de granito. Ele quer fazer tudo num dia, mas a rocha é rocha. Os martelos tiravam faísca dos ponteiros. O sol queima e o suor lava. No fim, apesar de os estar matando, como a mim mesmo, os faz e a mim também felizes. Depois desta experiência, nenhum deles voltará a ser apenas um homem da enxada, da foice ou do machado. Eles evoluíram dentro de si, não passaram pela vida deixando apenas a marca das suas sandálias nas veredas da terra árida. Eles deixaram em pedra a marca que o tempo não apaga.